Olá a todos! Então, vamos aqui hoje falar um pouquinho sobre 3 maneiras para mudar o mundo. Dentro desse contexto, a gente vai entender aonde que o empreendedorismo vai ajudar nessa transformação. Então, para começarmos a mudar o mundo, nós temos que percorrer 3 passos. O primeiro é pensar contextual. O segundo é obter conhecimentos. E o terceiro é empreender. Vamos entender isso agora. Pensar contextual. Vocês conhecem essa personalidade? Não? Isso, da época antiga, Aristóteles. E esse? René Descartes. Acertou quem falou. O que esses dois têm em comum? Bem, em comum, talvez não muito, mas eles representam uma época histórica diferente. Não somente porque um era da Idade Antiga e outro era da Idade Moderna, mas porque o primeiro representava um momento do conhecimento, da história do conhecimento, e que o conhecimento era uno, era unificado, era coeso. O mesmo pesquisador, o mesmo estudioso poderia estudar história, matemática, astrologia, física, tudo em uma só pessoa. A partir da Idade Moderna, e nós temos nesse camarada que está aí na frente, René Descartes, um grande expoente de um grande acontecimento, que foi a superdivisão do conhecimento. Então, nós tivemos aí, a partir da Revolução Científica, a partir da Revolução do Conhecimento, demarcada também pelo método cartesiano, na qual Descartes foi precursor, nós temos a divisão e o fatiamento do conhecimento com o objetivo de melhor entendê-lo. Então, é aquela historinha, vamos dividir para conquistar. Então, René Descartes, ele tinha em seu método científico a premissa de que nós tínhamos que estudar as partes para depois entender o contexto todo. Para quem não lembra do que eu estou falando, Idade Antiga, Média Moderna, são as eras da história, e resgatando todo aquele nosso arcabouço do nosso ensino médio, que provavelmente está aí guardado na sua caixinha. Então, nós vemos, portanto, que a história do conhecimento, ela passou por várias fases, desde um conhecimento totalmente unificado até uma superdivisão do conhecimento, onde na Idade Moderna a gente tinha um grande valor ao conhecimento hard, O que é o conhecimento hard? É a física, é a astronomia, é as ciências da natureza, que são ciências palpáveis, possíveis de serem investigadas, aprisionadas em um laboratório e serem estudadas. As ciências softs, as ciências humanas, elas só vêm ter grande ascensão no final da Idade Moderna, com a física social, por exemplo, que é a conhecida sociologia de hoje. Então, o que eu tenho ainda para falar sobre o método científico? O método científico, ele era aquele que levava a realidade para dentro do laboratório. Ele retirava esse fenômeno a ser estudado do seu contexto e aprisionava ele dentro de um laboratório, para fazer as observações necessárias e as constatações necessárias. Só qual era o problema nesse movimento de retirar a realidade e colocá-la no laboratório? É justamente a realidade. O que é a realidade? Quando eu tiro isso do seu contexto, será que eu estou falando da realidade? Será que aquele objeto não é somente aquele objeto quando está em seu contexto? Então, trazer coisas para o laboratório, muitas vezes, prejudica no entendimento, ao passo que ele só é aquele fenômeno devido a fatores que estavam ao redor. Então, é por isso que várias pesquisas acabam não tendo a sua validade confirmada,
É por isso que muitas teorias, elas são belas no papel, mas quando aplicadas na prática, elas não funcionam. Porque tudo que vai se estudar, uma vez que se desloca do seu contexto, eu vou ter aí uma circunstância totalmente diferente, tá? Então, nós temos que sempre pensar que qualquer que seja o meu objeto estudado, eu não posso desvinculá-lo do seu contexto, né? E principalmente no mundo de hoje, que nós percebemos que esses contextos são cada vez mais importantes, né? São fatores que influenciam numa decisão, são fatores que influenciam no fenômeno de maneira sistêmica, né? Como é que é isso, né? Como que é esse mundo complexo? Hoje em dia, nada mais é desconectado. Por isso que o conhecimento científico, ele também não deve ser mais somente aquele que eu levo tudo para um laboratório e deixo lá tudo anotadinho, tudo sobre controle, né, coeteros paribus, ou seja, que tudo mais permaneça constante. Né? O mundo de hoje, o mundo do conhecimento de hoje é um mundo em rede, é um mundo em que se conecta. Dentro dessa circunstância de complexidade e de rede, nós temos a transdisciplinariedade e a multidisciplinariedade. O que são esses termos? É quando uma ciência ela se conecta a outra ciência, quando uma teoria se conecta a outra teoria em busca de uma resposta. Eu não posso mais somente querer responder um problema baseado no conhecimento que eu tenho sobre biologia, porque a biologia também vai depender ali naquele momento de fatores sociais que estão envolvidos, e fatores demográficos e fatores geográficos, né? E é por isso que muitas vezes nas nossas disciplinas, quando nós vemos na faculdade, no curso técnico, nós acabamos entrando em áreas diferentes, isso é a transdisciplinaridade, multidisciplinariedade atuando, tá? Então, essa realidade contextual, complexa, ela precisa abarcar todos esses conhecimentos, só que ela é uma realidade diferente daquela época de Aristóteles, né, em que tudo estava na mão de uma só pessoa. Nós dividimos para conquistar na Idade Moderna, mas hoje nós temos que fazer um movimento contrário, mas de aperfeiçoamento ao que era no passado. Eu digo isso porque agora nós temos que aprender a trabalhar em coletivo, né? E para trabalhar em coletivo, eu deixo aqui duas dicas. A primeira é o pensamento sistêmico e o segundo é o pensamento holístico, e vamos entender o que são esses dois, certo? O pensamento sistêmico, imaginem agora que vocês estão na sala de vocês, no quarto de vocês, ou no ambiente aberto, onde quer que vocês estejam. Imagine que vocês subiram uma escada de 3 metros de altura. E agora vocês olham para baixo. Provavelmente, vocês estão vendo coisas que vocês não estavam vendo antes. O telhado de uma casa, né? Vocês estão vendo uma parede que vocês não viam antes, vocês estão vendo algum móvel em outra perspectiva. Então, pensar sistemicamente é você se desvincular do problema, voltar-se numa situação de superioridade. Superioridade, quando eu falo, é uma posição que está fora, mas que está em análise, tá? E olhar como que as coisas estão funcionando, ou seja, qual é o sistema, o que afeta o que depende do que naquela circunstância. Isso vale para sistemas físicos, como vale também para sistemas sociais, né? Essa capacidade que você tem de olhar para o problema sobre vários aspectos e todo o seu funcionamento é um pensamento sistêmico. O pensamento holístico, que se complementa ao sistêmico, é a capacidade de olhar para um objeto sobre várias angulações. Então, se eu tenho, por exemplo, essa xícara que está aqui na minha mão, e eu sou capaz de olhar sobre vários ângulos, né, eu tenho um olhar onipresente, eu consigo ter uma percepção mais completa dessa xícara do que se eu olhar apenas por um ângulo. Eu estou olhando de uma forma, você aí está olhando de outra. Então, se eu pego um problema complexo e sou capaz de olhar sobre várias perspectivas para o mesmo problema, eu vou ter uma leitura mais fidedigna desse problema. É por isso que a transdisciplinariedade existe. Porque de um lado a sociologia olha, de outro a geografia olha, de outro a ciência política olha, de outro a medicina olha. Então,
todas essas áreas, olhando para o mesmo problema de maneira integrada, eu vou trazer proposições de soluções muito mais próximas do real. Então, vejam que eu não posso me desconectar da realidade, que o contexto vale. Eu tenho que saber analisar tanto de cima os fatores que influenciam aquele objeto estudado, como os fatores que formam aquele objeto estudado. Tá? Então, todo esse movimento de entendimento é o que faz o conhecimento do mundo moderno, o conhecimento em rede. E a evolução. Isso, então, que vocês viram agora é pensamento contextual. Vamos agora entender o que é obter conhecimentos. Bem, conhecimento é o final de um percurso que vai de dados à informação e, por fim, culmina em conhecimento. Vamos, então, entender cada um desses pontos. Dados. Certamente vocês conseguem ler esse texto. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. Nossa, professora, como foi que eu consegui ler isso, né? Que engraçado. Então, o que nós fizemos agora foi uma coisa chamada decodificação de dados. Nós fomos letrados, né, em brasileiro, na verdade em português do Brasil, que deveria se chamar brasileiro, mas tudo bem, né? Então nós somos letrados em português e por isso nós conhecemos os códigos dessa língua. E quando nos deparamos a esse código, nossa mente tem esse poder de fazer esse processo de decodificação, olhar aqueles códigos e transformar em algo que tenha sentido. Foi isso que aconteceu quando eu li, mas não necessariamente isso que eu li tem algum sentido mais profundo, né? Na verdade, eu até confundi aqui. Ele tem significado para mim, mas não necessariamente tem sentido. Então, isso, gente, é dados, certo? Os dados, eles estão aí para a gente nesse mundo de internet de uma forma muito elevada, né? Muito exponencial. Nós abrimos em milhões de mídias sociais, milhões de notícias e arquivos por frações de minutos, durante uma hora, se a gente fica na internet, quantos dados não são bombardeados na nossa mente? Né? E isso somos nós, pessoas físicas. Agora, vocês imaginem empresas. Quantos dados empresas não precisam decodificar para poder analisar consumidor, concorrente, cliente, fornecedores e a política monetária e etc. Né? Então, são muitos dados. Então, dados, se eles não são interpretados e uma inteligência não paira sobre eles para separar o que é importante para mim e o que não é importante para mim, eles não vão fazer nenhum sentido e não vão contribuir em nada. É por isso que existe o próximo passo, a informação. A informação é um dado com sentido. É quando aquele dado agora trouxe algo de importante para mim. Como o nome diz, trouxe alguma informação. Vou dar um exemplo prático. Vocês têm uma prova para estudar daquela matéria super difícil, e aí vocês pegam aquele livro, tá aqui o meu livro, e aí eu li uma vez. Li um capítulo, li uma página do livro. Você termina e você pergunta, o que foi que eu li aqui? Não entendi. Aí você volta. Você termina e se pergunta, mas o que é que o autor está dizendo? Você não consegue entender. Você não consegue, ou melhor, compreender. Porque ainda há pouco nós entendemos esse texto. Mas para compreender, a gente precisa passar por um outro processo. Qual é esse processo? Esse processo está representado pela cara desse homem que eu coloquei na foto agora. E eu costumo dizer, com os meus modestos 10 anos de experiência na docência, que esse processo dói. Ele dói bastante. Basta você olhar para a cara dos alunos quando você pede para eles interpretarem um texto.
Alunos, hoje eu trouxe esse texto e no final da aula eu quero que vocês interpretem, deem a perspectiva de vocês sobre essa leitura. As caras são essas. Né? Então, eu cheguei à conclusão de que esse processo, que é o mesmo processo de transformar dados em informação, que é o mesmo processo da interpretação, que é o mesmo processo de transformar entendimento em compreensão, é um processo que dói. Como é o nome desse processo? Isso. Acertou quem falou? Raciocínio. Pensamento. Porque pensar dói. Esse foi um lema durante muito tempo lá do meu WhatsApp, né? Porque pensar dói. E dói mesmo. Quando você vai ler lá aquele texto que você não está entendendo, que você leu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quando chegou no final dessas tentativas, você está com a cabeça, ó, desse tamanho, está doendo, você não aguenta mais, né? E dói. Né? Porque nosso cérebro, tal qual o nosso corpo, dizem, né? Ele é um músculo e ele precisa ser exercitado. Não é só o nosso corpo que precisa do CrossFit, nosso cérebro também precisa. E o nosso cérebro precisa do CrossFit? Leitura. É por isso que dizem que quanto mais você lê, mais você adquire a capacidade de raciocínio. Tá? Então, você quer transformar os dados que você tem todos os dias em suas mãos, da internet, dos livros, dos materiais que você tem, em algo compreensível, algo que seja mais do que só entender, mas compreender, que gere significado, sentido para a sua vida, e está um passo da aprendizagem, então, leiam. Tá? Isso é informação. Por último, nós vamos ter conhecimento. Todo mundo quer conhecimento. Nós vemos a era do conhecimento. A era da internet é a era do conhecimento. O que vale é o conhecimento muito mais do que qualquer outra coisa. Por meio do conhecimento, a gente consegue dinheiro, a gente consegue um concurso, a gente consegue uma carreira, a gente consegue muitas coisas. Prestígio, fama, tá? Então, a era do conhecimento, onde o bem mais importante é o conhecimento, a intelectualidade, e esse é o último passo dessa caminho que a gente falou, de dados entendidos, lidos, decodificados para informação que compreende, que dá sentido e significado, tá? Por último, eu tenho o conhecimento que é quando eu transformo aquela informação em algo prático. Por isso, nós temos a foto aí. Quando eu pego essa informação e coloco ela em prática, boto a mão na massa, eu faço com que essa informação saia do livro, saia do papel, e eu consigo gerar algo de valor com essa informação. É por isso que muitas disciplinas têm a parte prática. Não adianta só você ler, você ler, você ler. Você tem que praticar aquilo que você está lendo. Porque dessa forma, você vai estar gerando para o seu cérebro uma informação de que aquela informação é algo importante e o seu cérebro arquiva isso de uma maneira diferente. Opa, um dia eu vou precisar usar isso. E aí essa informação se torna conhecimento, aquilo que vai perdurar durante muito mais tempo na sua mente, tá? Além do conhecimento, nós temos também um outro estágio, certo? Se conhecimento já é bom, esse outro estágio, então, é muito melhor. É a competência. A competência é aquilo que eu sei fazer com maestria. Eu já cheguei na fase de conhecimento e eu já pratiquei tanto aquela coisa, aquele assunto, aquele método, aquela ferramenta, que hoje em dia eu sou competente. Eu ganhei aí uma habilidade de fazer aquela coisa de uma maneira melhor do que os outros ou de uma maneira excelente. Isso nós chamamos de competência, tá? Muitos devem conhecer aí essa tríade, também chamada, né, de chá, conhecimento, habilidade, atitude. Chá, conhecimento, habilidade e atitude, que também pode ser traduzida como saber, saber fazer e querer saber fazer. Tá? Então não adianta de nada você ter o conhecimento, você tem que aprender, você tem que saber colocar em prática a informação, né, o saber, você tem que botar em prática, que é esse conhecimento aplicado. Mas também não adianta de nada se você sabe fazer, mas se você não tem atitude. Se você não sai da cadeira, se você não se move para colocar as coisas em prática para fazer acontecer, né? Que é a atitude e o querer saber fazer, tá? Então, até aqui, nós vimos
que para mudar o mundo eu preciso primeiro entender o contexto das coisas. Pensar contextual, pensar no que está ao redor daquilo que eu estou analisando, do que eu quero resolver, do problema que me cerca. Segundo, eu preciso obter conhecimentos e, se possível, ser competente naquilo que eu quero resolver, certo? Então, eu tenho que fazer pesquisas, tenho que conversar com pessoas, eu tenho que obter informações e gerar conhecimento a partir dessas informações para que eu consiga propor o quê? Uma solução diferente, para que eu possa ter uma ideia inovadora. E é aí que a gente entra no terceiro passo: empreender. E, voltando aqui, saber e saber fazer é competência, é conhecimento e competência. Agora, querer é empreender. Porque querer é a atitude. É o que faz você sair da cadeira e dizer: eu vou fazer isso, eu vou montar uma empresa, eu vou estudar para um concurso, eu vou mudar a minha rua, que está toda suja aqui. Eu não vou esperar a prefeitura vir, eu vou fazer uma campanha aqui. Certo? Então, é isso que diferencia as pessoas que só sonham e aquelas que fazem. É o terceiro passo. Então, se cada um, dentro de si, olha o mundo de maneira contextual, olha o mundo de maneira diferente, não joga a culpa das coisas nos outros, mas pega para si uma parcelazinha da culpa do que está acontecendo. Claro, você não é culpado por tudo, mas você tem uma parcela. O que você é corresponsável por o que está acontecendo? Se você tenta se qualificar e buscar meios, por meio da internet, que é esse instrumento tão poderoso que a gente tem nas mãos, de como resolver a situação, e você decide fazer, você está a um passo para mudar o mundo. Porque se todo mundo fizer isso, não tem rua suja. Se todo mundo fizer isso, nós não vamos ter machismo. Se todo mundo fizer isso, nós não vamos ter racismo. Se nós fizermos isso, nós não vamos ter violência no trânsito. Porque cada um está fazendo a sua parte. E cada vez mais, aquele agressor, aquele errado, vai se sentir constrangido no nome disso, coerção social. O errado vai se sentir coagido a não fazer mais o erro. E é assim, gente, que nós temos uma transformação social, é assim que a mudança cultural acontece. Então, quando eu falo em empreender, eu estou falando em qualquer ação que faça você sair de uma situação de conforto, de comodidade, e ir para uma situação que é menos desconfortante, mas é uma situação de mudança, que vai lhe levar a um lugar melhor. Tá? O papo aqui parece muito de coaching, eu sei. Mas eu quero que nesse momento vocês compreendam que empreendedorismo não é só montar um negócio, é também. Mas é muito mais do que montar um negócio, porque quem monta um negócio tem capacidade de fazer muitas outras coisas. Ele apenas decidiu canalizar o potencial empreendedor dele para montar uma empresa. Mas ele poderia canalizar o potencial empreendedor, o potencial de fazer, de ação dele, para montar um projeto social, uma ONG. Nós temos vários projetos sociais, né? Nós temos várias ONGs, nós temos várias iniciativas populares, né? Fazendo blitz, fazendo ação comunitária, né? O pessoal que trabalha com a igreja. Então, aquilo é uma ação empreendedora. E é isso que eu quero que vocês iniciem o estudo de empreendedorismo sabendo. Né? Que apesar da literatura em massa falar de empreendedorismo, de negócios, empreender é uma filosofia de comportamento. Gravem isso. Empreender é uma filosofia de comportamento que faz você enxergar o que está errado ou que não está tão bom assim, propor ações de melhoria e agir. Vamos olhar um pouquinho sobre o empreendedorismo. Então, para a gente encerrar, eu trago aqui essas personalidades que vocês devem conhecer. Um aí eu sei que vocês conhecem. Pois é, o mesmo. Hércules. Rei Arthur. Steve Jobs. E Mark Zuckerberg, criador do Facebook. Né? Eu quero deixar vocês nessa palestra com a grande pergunta: o que esses 4 homens têm em comum? Pensem, eu não vou dar a resposta aqui.
Mas vou dar uma dica, tá? E com isso, eu me despeço de vocês e espero que vocês tenham pegado um pouquinho do que é empreendedorismo como filosofia de comportamento.